Então, hoje, como eu estava falando, nós vamos tratar sobre o título O Livro dos Espíritos e a Missão do Espiritismo. Então, todos os anos, acho que faz bastante, mais de 10 anos, a gente vem prestando homenagem ao Livro dos Espíritos, no lançamento do Livro dos Espíritos, o dia 18 de abril, que se comemora. Então, a gente sempre faz um seminário tratando sobre essa temática, né? A homenagem ao Livro dos Espíritos e o Espiritismo, né? O Livro dos Espíritos foi que deu origem ao Espiritismo. A partir do lançamento do Livro dos Espíritos é que vem a lume para a humanidade essa doutrina maravilhosa, né? Então, nós procuramos sempre tratar dessa temática, a homenagem ao Livro dos Espíritos. Então, a gente já tem falado bastante sobre a primeira edição do Livro dos Espíritos, sobre o lançamento da Revista Espírita, obras auxiliares, alicerce da doutrina espírita. O subtítulo seria esse, né? Livro dos Espíritos, o alicerce da doutrina espírita, que realmente ele faz o papel de alicerce. Então, este ano, para não passar em branco, nós estamos chamando Abril Espírita, 164 anos do Livro dos Espíritos. Hoje, dia 12/4, o tema vai ser o Livro dos Espíritos e a Missão do Espiritismo. Na próxima segunda, dia 19/4, o tema, o Livro dos Espíritos, Luz do Conhecimento para a Humanidade. E dia 26/4, a última segunda-feira do mês, nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, Jesus e a Codificação. Qual é a relação do Livro dos Espíritos, Jesus e da Codificação. Então, esses são os temas que nós vamos tratar nesse restante de mês, em homenagem ao Livro dos Espíritos, que dia 18 de abril completa 164 anos de seu lançamento. Então, a doutrina espírita, ela foi inaugurada, como eu falei já, com o lançamento do Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857. O Espiritismo inaugura uma escola de verdades espirituais que revela e simplifica as verdades ocultas devido à clareza e à racionalidade de seus postulados religiosos, científicos e filosóficos, enquanto escolas esotéricas reservam essas verdades para iniciados. No Espiritismo não existe iniciados, não existe nada encoberto. Então qualquer pessoa pode entrar na doutrina espírita, frequenta esses cursos, ou mesmo individualmente vai lendo, vai se inteirando dos seus princípios, e qualquer pessoa pode atingir todo o conhecimento, não digo todo exagero da minha parte, né? Mas o conhecimento razoável sobre os postulados da doutrina espírita. Não tem nada de escondido, não tem nada de iniciados. Então, isso aí é uma verdadeira revolução para a época, em meados do século XIX, né? Foi uma verdadeira revolução. Então, o Espiritismo ele é baseado na pureza do cristianismo inicial, através da obra de espíritos superiores. Então, foram espíritos superiores que teve como representante encarnado Allan Kardec. Allan Kardec não foi um simples codificador, um simples organizador. Ele, na realidade, fazia parte dessa pleiade de espíritos superiores, sendo que ele é o representante encarnado dessa pleiade de espíritos superiores que codificaram a doutrina espírita. Olha aí o trabalho gigantesco de Allan Kardec, numa época que não existia meios magnéticos de gravação, não existia computador, até máquina de escrever, acredito que nem existia na época de Kardec, era a pena, escrevia a pena, na mão, e ele nos deixou uma obra gigantesca, além das 5 obras básicas, né, começando com o Livro dos Espíritos. Tem a Revista Espírita, que ele editou a Revista Espírita de 1858 até 1869, ano do seu desencarne, e outras pequenas obras auxiliares que ele publicou. Criou a Sociedade de Estudo Parisiense da Doutrina Espírita, além de ter fundado a Revista Espírita, que ele era o editor, era o distribuidor, e era tudo, né? Então, um trabalho gigantesco. Então, os ensinamentos da doutrina espírita
são compreensíveis a todos os seres humanos e ajustam-se perfeitamente às tendências especulativas e ao progresso científico dos tempos atuais, além de ser despida de adornos, rituais e tabus religiosos. Normalmente, quem vem das religiões tradicionais e tem o interesse de conhecer o Espiritismo, se apaixona logo pela doutrina espírita, mas estranha de início essa falta de rituais, de adornos. Não temos nada disso, é bem simples, não é para ter rituais. Então, casa espírita que tem algum tipo de ritual, deve-se talvez à falta de compreensão, de estudo dos seus membros, dos seus dirigentes, mas não é isso que o Espiritismo propõe. É uma doutrina bem simples, bem atual mesmo, sem tabus religiosos, como muitas das religiões tradicionais ainda adotam, com todo respeito às religiões. Uma das coisas que nós cultuamos é o respeito a todas as crenças religiosas, porque ninguém é dono da verdade. A proposta espírita é uma proposta revolucionária, mas não podemos dizer que é a verdade. Não é, com certeza. Deus é tão incomensurável que cada religião representa um pedacinho de Deus, da mensagem de Deus. Se você juntar todas as propostas religiosas do mundo, você ainda não chega ao que é Deus. Então, isso mostra que nós devemos respeitar todas as propostas, todas as crenças religiosas. Nós não somos melhores do que ninguém, mas que também exigimos que todos nos respeitem. O Espiritismo já passou por muitas fases difíceis, de muito preconceito, e tem se superado esse preconceito. Hoje é chique dizer-se espírita, né? Teve uma época aí que muitos atores da Globo, tudo, anunciavam a Deus e o mundo que eram espíritas praticantes, tudo. E hoje é até chique. Já os nossos irmãos das religiões de matriz afrodescendente ainda sofrem muito preconceito mesmo. Mas isso aí é uma fase, né? É uma fase que a humanidade tem que vencer. Então, o Espiritismo, ele tem essa coisa maravilhosa que é ser uma doutrina bem simples, sem adornos, como eu falei, sem rituais, sem tabus religiosos. Cumpre-lhe a missão de disciplinar o derramamento da mediunidade na carne, como alguns espíritos dizem, né? Estimulando pelas vozes do além as lutas pela evolução moral dos seres humanos. Quantas vozes do além não se manifestaram através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier e de muitos outros médiuns. Eu cito Francisco Cândido Xavier porque, indubitavelmente, é o principal médium que nós já tivemos, de todos os tempos, com certeza. Ninguém dificilmente vai conseguir a marca de mais de 400 obras psicografadas pelo nosso Chico Xavier. Então vejamos um exemplo da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, tendo como autor espiritual Humberto de Campos, na obra imortal Boa Nova, que temos através da escrita de Humberto de Campos, que foi um grande, quando encarnado, um grande ficcionista, cronista, contista, escritor de muito sucesso, e ao desencarnar, anos depois, uns 3 ou 4 anos depois, ele foi chamado para uma missão de traduzir para linguagem simples muitos episódios do Evangelho. E o Evangelho representa, eu falei no começo que o Espiritismo busca resgatar o cristianismo redivivo. Então é importantíssimo para nós espíritas essa compreensão, verdadeira compreensão do Evangelho. E Humberto de Campos
através da psicografia da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ele desempenhou com raro talento essa missão. Então, eu separei um trechozinho da obra Boa Nova, de Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando Jesus ia iniciar o seu apostolado. Então, relata Humberto de Campos que nos primeiros dias do ano 30 da nossa era, antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com o Batista, o precursor, João Batista, o precursor, no deserto triste da Judeia, não muito longe das areias ardentes da Arábia. Ambos estiveram juntos por alguns dias em plena natureza, até que o mestre divino, despedindo-se do companheiro, demandou o oásis de Jericó, uma bênção de verdura e águas entre as inclemências da estrada agreste, talvez muito parecida aqui com o nosso Nordeste. De Jericó, Jesus dirigiu-se então a Jerusalém, onde repousou ao cair da noite, sentado como um peregrino nas adjacências do templo de Jerusalém. Jesus então foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo, relata Humberto de Campos. Alguns deles se afastaram sem maiores interesses, mas Anã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se com orgulho, mantendo o seguinte diálogo, lembrando que Anã era um dos sacerdotes do templo de Israel e mais tarde, como relata o Humberto de Campos, seria um dos juízes mais rigorosos no julgamento de Jesus. Então Anã começa o diálogo com Jesus. Galileu, que fazes na cidade? Jesus responde: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Continua Anã: reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu ser isso? Jesus responde: esse reino é obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Anã volta à carga. Obra divina em tuas mãos? Revidou Anã, com uma gargalhada de desprezo, e continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante esse difícil empreendimento, essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Jesus responde: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, responde Anã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Jesus responde: sacerdote. Replica Jesus com serena energia: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Então vejam que, graças à doutrina espírita,
graças à mediunidade derramada na carne, como simbolicamente os espíritos disseram. Humberto de Campos torna esse trecho, pequeno trecho do Evangelho, me parece que é de João, árido, mas de uma beleza poética, através da sua pena inspirada, graças às informações privilegiadas que ele tinha no plano espiritual. Assim diz Emmanuel na introdução do livro Boa Nova, que Emmanuel, além do texto normal do Evangelho, ele buscou nas bibliotecas, em todos os instrumentos que ele dispõe na dimensão espiritual, de informações privilegiadas, nos trazendo esse colorido todo especial sobre o início do apostolado de Jesus, como que Jesus iniciou o seu apostolado. Então, foi desse jeito que Jesus, através das suas pregações imortais, de seus ensinamentos, que parte deles ficariam obscuros ou sem uma melhor interpretação, até o surgimento da doutrina espírita, através do Livro dos Espíritos e das demais obras auxiliares e das obras básicas, das demais obras básicas de Allan Kardec e das obras auxiliares. Uma dessas eu acabei de citar, que é o livro Boa Nova, através do Espírito Humberto de Campos e Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Em relação às obras auxiliares, continuando, todos somos testemunhas das contribuições inestimáveis de André Luiz, de Humberto de Campos, de Emmanuel, só para citar esses autores, todos através da mediunidade divina de Francisco Cândido Xavier. E também, fazendo justiça a outro grande médium da atualidade, o continuador de Chico Xavier, que é Divaldo Franco. Vou citar só dois autores espirituais através da mediunidade de Divaldo Franco, que é a Joana de Ângeles e Manuel Filomeno de Miranda, dois autores que têm nos trazido grandes contribuições. Então, uma das grandes missões da doutrina espírita é, através da mediunidade, tornar mais claro a mensagem de Jesus. E também, como eu vou relatar até o final dessa live, muitos outros ensinamentos, muitos outros conceitos que a mediunidade nos traz através da psicografia, da psicofonia e de outros gêneros de mediunidade. Em relação às obras básicas, em O Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina espírita, é ele que inaugura tudo, contamos com o bom senso encarnado, que é Allan Kardec. Através de suas perguntas tão pertinentes, seus questionamentos, aclarando os ensinamentos de Jesus e a missão do Espiritismo. Se não, vejamos sobre a missão do Espiritismo na questão 627. Allan Kardec formula o seguinte questionamento aos Espíritos codificadores. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Então, os Espíritos respondem. Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister, agora, que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos os que a praticam. Ainda temos essa necessidade. É muito comum nas casas espíritas o estudo do Evangelho, o estudo do Livro dos Espíritos. Por exemplo, toda casa espírita tem, é indispensável o estudo do Evangelho, justamente para essa compreensão melhor sobre a mensagem de Jesus. Estudamos demais o Evangelho, falta só praticar. Estudamos muito, agora praticar ainda sentimos muita falta. Então é o que os Espíritos dizem, tão poucos são os que a compreendem em pleno século XXI, e ainda menos os que as praticam. Então, uma das grandes missões do Espiritismo é tornar
essa linguagem parabólica, simbólica que Jesus usou nos evangelhos, mais clara, dá uma interpretação mais clara, e isso a doutrina espírita consegue com muita competência, através de autores, como já citei, principalmente Emmanuel, que é considerado um dos maiores intérpretes do evangelho, indubitavelmente. Continuando sobre a missão do Espiritismo, nesse questionamento de Allan Kardec, os Espíritos Codificadores continuam. A nossa missão, do Espiritismo, consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem de ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar a sua razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Quando o homem, porém, conseguir a soma de gozos que o progresso intelectual lhe pode proporcionar, verificará que não está completa a sua felicidade. Reconhecerá ser esta impossível sem a segurança das relações sociais, segurança que somente no progresso moral lhe será dado achar. Logo, pela força mesma das coisas, ele próprio dirigirá o progresso para essa senda e o Espiritismo lhe oferecerá as mais poderosas alavancas para alcançar tal objetivo. Então, o que os Espíritos dizem apesar de todos os gozos que o progresso científico e intelectual proporciona, não somos felizes muitas vezes. Essa felicidade nossa é relativa. Adiantou? Adianta, não resta dúvida em certos aspectos, mas a humanidade ainda é muito sedenta de amor, de conhecimentos, de aplicabilidade da mensagem de Jesus. Há pouco eu citava os ensinos dos Espíritos, dizendo que temos que compreender, estudar mais o Evangelho e principalmente aplicá-lo no nosso dia a dia. Os Espíritos continuam. Por meio do Espiritismo, ainda sob a missão do Espiritismo, por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Não mais, pois, vos espanteis da rapidez com que as ideias espíritas se propagam. A causa dessa celeridade reside na satisfação que trazem a todos os que as aprofundam e que nelas veem alguma coisa mais do que fútil passatempo. Então, no Livro dos Espíritos tem um trecho que diz que sobre um questionamento de Allan Kardec, se o futuro da humanidade, o futuro das religiões é o Espiritismo, ou seja, Allan Kardec perguntando, em outras palavras, se futuramente todos vão se tornar espíritos. E ele diz que não será o futuro da humanidade, mas o Espiritismo, em outras palavras, lhe dará luz para as outras religiões. Ou seja, todas as religiões acabam, de uma forma ou de outra, absorvendo muitos dos conceitos espíritas. Então, talvez seja aí quando Jesus diz que haverá um só pastor e um só rebanho. Então, hoje existe uma infinidade de religiões, como na abertura eu disse que nós respeitamos todas as religiões, todas as crenças, mas chegará esse dia quando houver um só pastor e um só rebanho, porque não
mais necessidade de tantas religiões, com suas ideias, umas professando a ressurreição, outras a reencarnação, outras um meio termo. Então, realmente, quando chegar esta fase, não haverá necessidade de tantas religiões. Talvez unificará numa ideia só, a ideia de Deus único, a ideia central que o Espiritismo propõe. Então, por isso que a ideia espírita é o futuro para todas as religiões. Aliás, Allan Kardec não teve a intenção de fundar religião nenhuma. No frontispício do Livro dos Espíritos, ele chama de doutrina espiritualista, uma coisa assim, doutrina espiritualista, filosófica, tudo. Mas a intenção dele não era criar mais uma religião, não era, com certeza. Então, no Livro dos Médiuns, outra obra básica, que foi o segundo livro lançado por Allan Kardec, depois do Livro dos Espíritos. Então, no item 150, sobre a missão do Espiritismo, os Espíritos falam o seguinte, através de Allan Kardec: se o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro é que esse efeito ele poderá produzir melhorando as massas, o que se verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. Ou seja, nós vamos ter o melhoramento das massas, como os espíritos aqui dizem, a partir do melhoramento individual dos indivíduos. Ou seja, da reforma íntima que cada um se esforçar para implementar. André Luiz, por sua vez, através de uma obra auxiliar, uma obra intitulada O Espírito da Verdade, psicografia de Franciscano Xavier. Esse livro, me parece, são várias mensagens de Emmanuel, de André Luiz e de outros espíritos. Então, numa dessas mensagens, através de André Luiz, ele diz o seguinte: o Espiritismo tem por missão fundamental, entre os homens, a reforma interior de cada um, fornecendo explicações ao porquê dos destinos, razão pela qual muitos conceitos usuais são por ele restaurados ou corrigidos, para que se faça luz nas consciências e consolo nos corações. Assim, como Cristo não veio destruir a lei, porém cumpri-la, a doutrina espírita não veio desdizer os ensinos do Senhor, mas desenvolvê-los, completá-los e explicá-los em termos claros e para toda a gente, quando foram ditos sob formas alegóricas. Então, o Espiritismo não teve essa intenção de formar uma casta, mais uma religião. E também não tem, como André Luiz cita, não tem a intenção de derrogar nenhuma lei, nenhuma crença. Não é esse o objetivo do Espiritismo. E sim, como eu falei no começo, aclarar melhor a mensagem de Jesus e trazer outros conceitos que ficaram subentendidos, já que Jesus, na sua época, não teve essa condição. E agora nós temos, à medida do possível, nós temos já condições de trazer muita coisa que Jesus não teve condição. Não teve nem que... Se Jesus trouxesse tudo isso na sua época, teria jogado pérola aos poucos, como ele mesmo falava no seu Evangelho. Então, a transformação da humanidade passa pelo melhoramento das massas e o aperfeiçoamento dos indivíduos. O aperfeiçoamento dos indivíduos faz com que o povo como um todo, as massas, como os espíritos aqui falam, tenham o seu melhoramento, ou a salvação, na linguagem das religiões tradicionais. Aliás, salvação, na ótica espírita, quer dizer libertação. É o próprio André Luiz que diz, Salvação, libertação e preservação do espírito contra o perigo
de maiores males, no próprio caminho, a fim de que se confie a construção da própria felicidade nos domínios do bem, elevando-se a passos mais altos de evolução. Então, essa é a nossa salvação. Então, o Espiritismo não é uma doutrina salvacionista na ótica das religiões tradicionais, porque acham que nós temos a unicidade da vida. Você só tem essa vida e vai, quando desencarna, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Então, no caso, a salvação seria ir para o céu. O Espiritismo não prega esse tipo de salvação. A salvação, como André Luiz apregou, é a libertação e preservação do espírito contra o perigo de maiores males. Ou seja, o vigiar e orar que Jesus recomenda, para que a gente vá sempre praticando as leis de Deus e sempre evoluindo. Então, essa é a nossa salvação, é evoluir sempre na prática do bem, na prática das leis de Deus. Então, o Espiritismo, ele mostra que não podemos conquistar a felicidade nem os domínios do bem, quando tantos irmãos e irmãs necessitam do básico para a sua sobrevivência. Precisam de uma palavra de conforto, necessitam de uma mão amiga, de um atendimento fraterno, alimento para o espírito, não somente para o corpo. Por isso, o lema que o Espiritismo prega: fora da caridade não há salvação. É o tema do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma outra obra básica, a terceira obra básica de Allan Kardec. Primeiro, o Livro dos Espíritos; segundo, o Livro dos Médiuns; terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no capítulo 15, item 5, os Espíritos codificadores, através de Allan Kardec, diz o seguinte: não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Enquanto que talvez os Espíritos estavam até contrapondo o lema da Igreja Católica, com todo o respeito à Igreja Católica, não vai aqui da minha parte nenhuma crítica, né? O lema é: fora da Igreja não há salvação. É o lema que muitos nós espíritas fomos católicos por muito tempo, com certeza. Dizem que os espíritas são os trabalhadores da última hora. Muitos relatos, através de obras mediúnicas, mostram líderes espíritas, grandes palestrantes, escritores espíritas, que foram dirigentes da igreja, bispo, participaram da Inquisição, das Cruzadas, e equivocadamente trouxeram a mensagem de Jesus. E por isso, hoje vieram como espíritas para ver se expiavam os males praticados no passado. Então, não é em abundância esses relatos na literatura espírita, né? Então, se você voltando ao tema, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 886, questiona esse conceito da caridade aos espíritos, né? E os espíritos intuem Kardec através do comentário, na questão 885, um comentário de Allan Kardec. Ele diz o seguinte: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Para o Espiritismo, a caridade é uma virtude que se desenvolve no processo de relacionamento com o próximo. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes, contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 3. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Isso está no item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, olha aí, novos conceitos
que o Espiritismo traz, cumprindo a sua missão, e além de dar um novo colorido, de tornar mais clara a mensagem de Jesus, algumas parábolas que eram obscuras, muitas pessoas não entendiam, então muitos autores espirituais interpretam de forma maravilhosa toda essa mensagem, né? E esse conceito da caridade, o senso comum. Qual é o conceito do senso comum em relação à caridade? É dar esmola, ou seja, a caridade material. E o Espiritismo mostra que a caridade não se resume apenas na caridade material, você dá esmola. É lógico que é importante também, mas aí vem a caridade moral, você dispensar uma palavra amiga, ouvir. Como é importante ouvir? É tão importante ouvir que nós nascemos com 2 ouvidos e apenas uma boca. Às vezes, você tem que ouvir. A pessoa quer fazer uma catarse, quer desabafar, aí você escuta. Escuta. Isso é caridade. Isso é uma palavra amiga, uma palavra de conforto. Isso é caridade. O Espiritismo mostra que para você praticar caridade não precisa você ser rico, não precisa você ter dinheiro no bolso. Basta apenas ser cristão, ouvir, fazer o que aquela pessoa está precisando, dentro das suas possibilidades. E todos têm essa condição. Mesmo se não tiver a condição material de atender essa necessidade básica, mas você pode fazer a prática moral, independe de recursos materiais. E hoje nós estamos tendo esse exemplo em todo o Brasil. Vivenciamos isso, pessoas nem sempre ligadas a qualquer religião, sem vínculo religioso, estão arrecadando donativos, que as pessoas perderam seus empregos, as pessoas tiveram seus vencimentos reduzidos, mesmo aqueles que têm seus pequenos negócios, pequenos e médios empresários, estão sem faturar. Então, há uma necessidade material também. E a caridade está sendo praticada em todos os grotões do nosso país, da nossa região, da periferia das cidades, e nem sempre nas periferias. Então, está havendo uma solidariedade cada vez maior das pessoas, apesar da pandemia que vem dizimando parte da nossa população. Eu vi o depoimento recentemente de um empresário, uma loja chique, vamos dizer assim, uma revenda de automóveis, não sei se em São Paulo, em Curitiba, uma dessas capitais, e ele relatando com água nos olhos que o estabelecimento dele não era tido como uma atividade essencial, mas ele resolveu o estabelecimento à meia porta, e ele colocou estrados de madeira na sua porta e fez um folder assim, dizendo assim: quem tem, bote, quem não tem, tire. Ou seja, na seção quem tem, bote, as pessoas chegavam com gêneros alimentícios e ele estava arrecadando. Ele mostrou dentro da loja dele dezenas e dezenas de cestas básicas. A gente estava vendo que era sem nenhum vínculo religioso aquela atitude daquele cidadão. E isso é um exemplo de prática também da caridade. E as pessoas espontaneamente chegavam. Tinha pessoas que às vezes passavam no carro, paravam no carro, às vezes não tinham donativo, mas davam dinheiro, aquele dinheiro era transformado em comida, em gêneros alimentícios. E chegavam aquelas pessoas humildes a pé, necessitadas, e realmente tiravam os seus vivos, saíam com sacolinhas, garantindo o dia para a sua família, a alimentação da sua família. Que coisa bela que nós estamos presenciando. Isso é um exemplo da caridade, dessa prática, não só da caridade material, mas também da caridade moral, da caridade espiritual, vamos dizer assim. Essa outra visão da caridade que a doutrina espírita traz para toda a humanidade. Então, além de reforçar
interpretar, tornar mais claros os ensinamentos de Jesus. A missão do Espiritismo também é trazer conceitos e lições que foram impossíveis de serem revelados por Jesus em sua época, como eu já falei. O Espiritismo ensina que a alma do ser humano vem da origem dos tempos e forja sua consciência através de vivências materiais nos reinos mineral, vegetal e animal, até adaptar-se ao corpo humano com base na lei do progresso. Após cada morte do corpo físico, a alma retorna ao mundo espiritual, onde continua a trabalhar e a estudar para o seu mais breve aperfeiçoamento. Em seguida, ela encarna-se novamente, a fim de recapitular as lições vividas e corrigir os erros das existências pregressas, sob a disciplina retificadora da lei de causa e efeito, divulgando o conhecimento sobre a reencarnação e a lei de causa e efeito. Demonstrou a grave responsabilidade pessoal de cada espírito na colheita das consequências dos seus atos em vidas passadas. Com isso, extinguiu as ideias absurdas do paraíso de ociosos e de inferno de pecadores, as quais estimularam virtudes por meio de ameaças de sofrimentos eternos. Céu e inferno, entre aspas, são estados de espíritos decorrentes do bom ou do mal viver. Então, para a doutrina espírita não existe um local geográfico denominado céu ou inferno. Aliás, inferno, essa denominação inferno, vem de inferior, inferior. Ou seja, tinha-se a ideia que céu era acima e inferno abaixo, quando se acreditava ainda que a terra era plana. Também advertiu que o homem se salva por suas obras e não por sua crença, e que ninguém consegue a absolvição dos seus pecados à hora extrema da morte, através de sacerdotes, pastores ou mestres que se intitulam procuradores divinos. Só um momentinho. Conscientes desta realidade, o espírita não pode ser pessimista, triste, desesperado ou rebelde, porque aprendeu que é imortal, a dor é transitória e útil em muitos casos. A vicissitude e as catástrofes econômicas ou morais são recursos que despojam o espírito de sua bagagem animal. A vida futura, não estando mais encoberta pela dúvida, fará o homem compreender melhor que pode, desde agora, no presente, preparar seu futuro, ao destruir os preconceitos de seitas, de castas e de raças. Ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Em João, capítulo 14, versículo 15 a 17, Jesus promete um Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhecia, porque não estava maduro para o compreender, que viria para ensinar todas as coisas e para relembrar o que havia dito. O Espiritismo, procedendo de espíritos sábios e bondosos, através da mediunidade, preenche essas condições, visto que procura lembrar-nos o que Jesus ensinou. Ensina-nos coisas que o Evangelho não pôde explicar à época, bem como consola e conforta os que sofrem ao mostrar-lhe a causa e a finalidade dos sofrimentos humanos. A missão do Espiritismo é esclarecer, consolar, instruir, iluminar e mostrar o verdadeiro sentido da vida. Muitíssimo obrigado, que Deus nos abençoe sempre. Eram essas as palavras que eu tinha para hoje, meus irmãos e minhas irmãs. Eu fico mais alguns minutinhos com vocês para a gente ver aí algum questionamento que vocês tenham feito, alguma observação. Fiquem à vontade.
ver aqui. Maria José Nunes, muito boa noite. Maria José, Franci, Dulce, boa noite, muito obrigado aí. Ivanilda, muito obrigado, Ivanilda. Um abraço aí para todos vocês. Obrigado aí para você, para o Jorge, para todo mundo aí de Joinville. Um grande abraço. Marcos, boa noite, Marcos. Será o futuro das religiões. Exatamente, Marcos. O Espiritismo será o futuro das religiões. Marcos Rabelo, boa noite a todos. Marcos, obrigado aí pela presença. Marcos, Silvia Maria, amém, está dizendo amém. Eneide, que Jesus te abençoe sempre. Muito obrigado, Eneide, que Jesus nos abençoe a todos nós. Nós precisamos de muita prece. Quando nós fazemos uma prece, seja em que religião for, se você não tem religião, mas a prece, ela move, ela age diretamente no fluido cósmico universal, modificando esse fluido, transformando esse fluido em fluidos benéficos, que vai levar auxílio, um verdadeiro alívio às dores de quem está precisando, e alcança distâncias inimagináveis, porque o nosso pensamento ele se desloca através de ondas eletromagnéticas, e isso, se a prece for uma prece sentida, uma prece do coração, não da boca para fora. Então nós estamos vivendo um momento muito difícil, e a prece sempre ajuda muito. Vamos pedir pelas equipes médicas, equipes de saúde, aliás, né? As equipes médicas fazem parte das equipes de saúde, que estão aí trabalhando heroicamente. Quantas pessoas, mais de 350 desencarnados vítimas da Covid, já passou me parece, de 13 milhões de infectados. Então nós precisamos muito das nossas preces, da união de todos nós, deixando de lado as brigas políticas que não levam a nada, brigas infrutíferas. Nós precisamos sim de pedir a Deus que nos ilumine sempre. Então eu agradeço demais de coração por vocês ter ficado até aqui. A gente nesse bate-papo, né? Eu não sou palestrante, eu apenas quebro um galho, como se diz na gíria, né? Eu trouxe aí. Aí eu queria lembrar a vocês que na próxima segunda-feira, como eu já disse, nós estamos fazendo uma homenagem ao lançamento do Livro dos Espíritos, que foi dia 18 de abril. Então nós estamos chamando Abril Espírita. Então, dia 12, que foi hoje, foi o tema O Livro dos Espíritos e a Missão do Espiritismo. Dia 19/4, na próxima segunda-feira, será o Livro dos Espíritos, Luz do Conhecimento para a Humanidade. E na última segunda-feira, dia 26/4, o Livro dos Espíritos, Jesus e a Codificação. Então é essa a nossa proposta, nossa singela homenagem ao Livro dos Espíritos. Então vamos pedir nesse instante, fazer uma prece. E eu queria lembrar que uma atividade dessa aqui, online, uma atividade virtual, ela tem todo o valor como se fosse presencial. Jesus diz que onde estiver mais de uma pessoa em seu nome, ele não estará presente. E eu tenho certeza que todos nós aqui estamos pensando em Jesus, ligados em Jesus nos seus mensageiros. Então, uma atividade dessa tem todo o valor de uma atividade presencial. Então, durante uma atividade dessa, vamos pedir a Deus, a Jesus amado, que ilumine a todos nós, que nos dê muita saúde, que nos dê sempre boas intuições, que os amigos espirituais estejam sempre nos intuindo de bons sentimentos, de boas ideias, e que cada um de nós sejamos verdadeiras fortalezas para ajudar a quem precisa. Sempre tem alguém precisando da nossa ajuda, e nessas horas nós temos que estar preparados para ajudar.
Às vezes os espíritos intuem que um espírito sofredor, ou encarnado ou desencarnado, nos procure para receber essa ajuda. E, na medida do possível, nós devemos ajudar, porque a espiritualidade espera de cada um de nós, que cada um de nós faça a sua parte. Afinal de contas, cada um de nós somos co-criadores. Vós sois deuses, como Jesus disse, e somos co-criadores. É assim que Deus toca a sua criação. Deus não faz tudo só. Deus conta com cada um de nós. Nós somos co-criadores. Somos também deuses, embora não tenhamos essa consciência ainda. Mas podemos fazer muito. Então, que Jesus nos abençoe a todos, meus irmãos e irmãs, que nos dê muita paz, muita saúde, e que cada um possa cuidar de si. Vamos seguir o que está sendo recomendado diariamente. O uso de máscara, evitar aglomerações, fazer sempre as asepsias com álcool em gel, sabão com água, sabonete com água, o que você tiver acesso. E vamos sempre nos lembrar que combater o egoísmo, isso o Espiritismo prega tanto, o Evangelho de Jesus, combater o egoísmo. Então, quando você faz isso, você está sendo egoísta. Você não está pensando no seu próximo, quando você desobedece a alguma dessas recomendações. Então, era isso, meus irmãos e irmãs. Até a próxima segunda-feira. Que todos tenhamos uma semana abençoada. Muita paz, muita saúde e até a próxima segunda-feira. Um grande abraço.